Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje eu vou falar sobre o livro Som do Amor, da Jojo Moyes. Espero que vocês gostem. Bom gente, a Jojo Moyes, pra quem não sabe, foi a autora que escreveu Como Eu Era Antes de Você, que virou filme aí em 2016, que fez um sucesso. Quem ainda não leu o livro foi ler, todo mundo gostou do filme e eu já gostava dela há muito tempo. Eu já li quase todos os livros dela e aí quando eu soube desse daqui, esse aqui lançou no finalzinho de 2016. Eu fiquei louca pra ler, porque eu gostei muito da sinopse dele e eu achei a capa muito linda. Eu ganhei um vale de presente de Natal e aí eu resolvi pegar esse livro, porque era o que tava em primeiro lugar na minha lista assim, de livros pra ler. A história fala sobre uma mulher, ela tem mais ou menos uns 35 ou 36 anos e ela fica viúva, assim, de repente, porque o marido dela morre num acidente de carro. Ela fica tão mal com a morte do marido, tão transtornada, que ela não consegue olhar pra conta, ela não consegue fazer nada, porque ela é música, ela toca violino, ela sempre trabalhou muito, muito mesmo. Então quem cuidou da casa, quem cuidou dos dois filhos do casal era sempre o pai e uma babá. E a babá, ela conta que muitas vezes que a babá acabou fazendo o papel de mãe. Então ela não tinha muita noção de como cuidar da vida dos filhos, de como liderar mesmo, de como ser uma mãe. Então ela deixava tudo de canto, todas as contas. Quem assumia um pouco esse lado era a filha mais velha dela, que é a Kitty, que tem 15 anos. E aí quando ela percebe, ela tá completamente sem dinheiro, que o marido fez altas dívidas e tal, e quando ela vê, ela tá sem dinheiro e ela precisa vender a casa dela pra poder ter um pouquinho mais de dinheiro, porque senão acabou de vez. Eu não tenho mais condição de fazer nada. E aí, a Kitty, que é a filha mais velha dela, um dia pega uma carta e fala: mãe, essa carta aqui você precisa ver, porque você ganhou uma casa. Só que essa casa era de um parente bem distante dela, ela fica numa cidadezinha muito pequena, numa cidade bem de campo, assim, sabe, bem pequena mesmo. É uma mansão, na verdade, conhecida como Casa Espanhola, muito antiga, nunca ninguém fez nenhuma reforma nela. O dono que morava lá era um velho, assim, bem velho mesmo, de quase 90 anos, se eu não tô enganada. Ele despertava muito a inveja das pessoas, porque as pessoas queriam morar naquela casa, porque era uma casa, apesar de estar caindo aos pedaços, era uma casa bonita. E o lugar onde ela tava, o terreno também era muito bonito, porque tem um lago, é no meio do campo, então é um lugar muito bonito que desperta muito a inveja das pessoas da cidade. Como é uma cidade muito pequena e as pessoas não têm muito o que fazer, então rola muita fofoca, né? E aí todo mundo queria a tal da Casa Espanhola. E aí quando a Isabel chega, ela chega com os dois filhos, né, que é a Kitty e o Thierry, muita gente começa a falar: nossa, mas e aí, né, nossa, é uma viúva, o velho deixou a casa pra ela, né, porque ele não fez testamento, não fez nada, então a casa foi pro parente mais próximo, que era essa mulher, que era a Isabel. Só que o problema, até aí tudo ótimo, né? Ela foi lá pra casa, tá tentando refazer a vida dela. O problema é que enquanto o velho tava vivo, tinha um casal que queria muito essa casa, mas assim, muito. A vida deles estava dependendo da morte do velho pra eles pegarem a casa, que é o Matt e a Laura. Eles moravam lá bem do lado da casa, eram os vizinhos mais próximos. O Matt, ele tinha uma ligação desde pequeno, que o pai dele trabalhava na casa, então ele sempre quis aquela casa pra poder se vingar do velho, porque o velho maltratava a família dele. E aí ele faz a mulher dele ir lá e cuidar do velho. Só que o velho é um chato. Toda hora ele fala assim: eu quero a comida X. Aí ela tinha que sair até o lugar, voltar com a comida, levar pra ele. E o velho enchia o saco dela, mas ela queria aquela casa, porque ela achava que aquela casa ia ser a salvação do casamento dela, da vida dela, da família dela. Quando eles descobrem que o velho não deixou a casa pra eles ficam muito transtornados, os dois. E aí o Matt decide que ele vai se vingar. Então, como ele é pedreiro, ele diz pra Isabel, ele vai lá, se apresenta todo doce, todo amigável. Ele se apresenta pra ela e ele diz que ele vai fazer a reforma na casa. Só que a casa, gente, pra vocês terem ideia, ela não tem banheiro, ela não tem geladeira, ela não tem tomada na cozinha. Então, assim, a casa realmente tá caindo aos pedaços. E aí a Isabel, muito inocente, acabou de chegar na cidade, ela compra a ideia dele. Aí ele começa a fazer cálculos pra ela e ela percebe que ela vai ter que gastar além do que ela já poderia gastar. Mas ela compra a ideia dele porque ele se apresenta como uma pessoa muito gentil, né, muito solícita, então ela compra a ideia dele. Só que o que ele começa a fazer? Ele não é nada disso que ela tá pensando que ele é. Ele começa a quebrar as coisas de propósito na casa dela. Então ele tá mexendo no teto, aí de repente ele mexe no lugar, o teto desaba. Aí ele obriga o ajudante dele, que é o Byron, a matar uma ratazana e entrar com a ratazana dentro da casa, no meio da cozinha, tá todo mundo comendo. Então ele começa a fazer essas coisas de propósito, mas ela não percebe. E ele começa a dar em cima dela também, de propósito. Até que, né, gente, as coisas sempre acontecem assim. Ela fica lá, ele dá em cima dela, ela acha legal, ela tá
um pouco carente com a morte do marido. Até o momento em que eles se encontram, realmente acontece, assim, algo entre eles, mas é só naquela noite mesmo. Logo depois que acontece, ela se arrepende. Só que ele curte muito ali o que aconteceu entre os dois. Ele percebe que ele não vai mais conseguir enganar ela, porque ele ficou muito apaixonado por ela, por aquela noite dos dois. Só que ela odiou, ela falou, não, eu não posso, o cara é casado, eu não posso fazer isso. Ele começa a ficar obsessivo, ele começa a arrumar a casa demais, só que aí ele arruma o quarto dos dois, porque ele fala que vai ser o quarto dele e dela. Sem ela saber, tá, gente? É tudo na cabeça dele. Mas aí ela pede, coloca uma tomada na cozinha, pelo amor de Deus, eu preciso colocar uma geladeira. Ele não põe. Só que ela não quer, ela realmente detestou, ela começa a odiar ele, ela só quer que ele termine de arrumar a casa e vá embora, porque ela não consegue fazer. E ao mesmo tempo ele começa a maltratar muito a mulher dele, que é a Laura, mais ainda do que ele sempre maltratou, né? Ele sempre traiu a mulher e agora ele continua traindo mais ainda, não com a Isabel foi só dessa vez. E a mulher dele, ela começa a perceber que tem algo ali acontecendo, né? E aí, nesse meio tempo, ela também acaba se apaixonando por um outro cara, que é um corretor, que gosta da casa, que ele vê a casa, ele descobre a casa por acaso, a casa espanhola, então ele também quer comprar a casa. Vocês viram que essa casa, gente, ela é motivo de barraco, motivo de discórdia, de inveja, de tudo. E aí, a Isabel, pra ela poder se livrar do Matt, ela começa a virar mãe. Finalmente. Então ela começa a caçar, isso não é uma coisa muito legal, mas ela começa a caçar animais, a caçar coelhos, porque ela não tem dinheiro pra comprar comida. Então ela começa a caçar, ela começa a plantar coisas no jardim da casa. Ela mesma começa a fazer algumas obras dentro da casa, então ela começa a virar mãe, ela começa a cuidar dos filhos. Então essa noite que ela teve com o Matt foi boa, porque a partir daí ela descobriu que ela ia precisar se virar. Então ela acabou livrando um pouco do peso da filha dela, que era a responsável. Ela descobriu que o filho dela, o Thierry, tinha um segredo muito grande que ele precisava desabafar, porque ele até perdeu a voz, ele ficou mudo, ele tinha 9 anos, mas ele não falava com ninguém. Então tem aqui nesse livro, ele mostra como é importante você se reinventar, que a qualquer momento você pode se reinventar. Então isso é muito legal, fala também sobre a vida em família. A vida sofre uma reviravolta, mas a gente precisa contar com a família, com o apoio da família, o amor da família, que é muito importante. E fala também sobre a importância mesmo de você se sentir segura e enfrentar as pessoas, que você não precisa ter medo de ninguém. É bem aquela história do tipo, vou renascer em outro lugar, assim, sabe? Tipo, minha vida tá horrível, e aí eu me mudo pro campo, e aí lá vai ficar legal. Então é bem essa historinha, tem muito filme que é assim, e é bem essa historinha aqui do livro. Mas é bem legal, assim, é bem viciante. Quando você vê, você não consegue parar de ler, como todos os livros dela. O começo demora um pouquinho mais pra engrenar, mas a hora que vai, você lê muito rápido. Eu até demorei um pouquinho mais do que eu achei que eu fosse demorar pra ler, mas eu gostei demais, assim, no final eu não conseguia dormir. Eu só queria ler e saber o que ia acontecer depois. Agora sim, eu acho que a minha expectativa, ela tava muito alta em relação a esse livro, porque eu achei ele ok, eu não achei ele nada demais, achei ele legal, achei que ele vicia e tal, mas não é meu favorito dela. O que eu achei, na verdade, que o Matt, ele prometia ser um vilão muito pior do que ele foi. Eu achei que ficou até meio bobo, sabe? Essa coisa dele com a Isabel, de ficar viciado, de ficar obsessivo nela. Eu achei que ficou meio chato, assim, achei que era fácil se livrar dele, sabe? Achei que prometia, assim, algumas cenas mais violentas e mais fortes que não aconteceram. Achei ele meio bobão até no final. Mas é um livro muito legal, assim, pra quem tá nessa fase, que precisa ter mensagens do tipo, eu preciso me reinventar, preciso superar alguma coisa muito ruim que aconteceu. Esse livro aqui é muito legal. Ele não é um livro de chorar, assim, eu não chorei. Mas ele é legal, ele passa algumas mensagens realmente muito bacanas, então vale a leitura e você lê muito rápido. Depois que ele engrena, você lê super rápido. Então agora para esse começo de ano é uma ótima dica esse livro, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Bom, gente, essa foi a minha resenha do livro Som do Amor, da Jojo Moyes. Se você gostou, aproveita para deixar seu like, ativa as notificações do canal clicando aqui no sininho, que aí você não perde nenhum vídeo. Eu fico por aqui, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.